Vamos então iniciar a construção da calculadora, né? Bom, a calculadora que nós vamos construir, nós vamos pegar como base essa daqui, ó, nesse link do GitHub. Flutter Calculator, uma calculadora simples usando o Flutter. Aqui está ela. Eu abri a imagem aqui numa nova aba para a gente ver a calculadora por inteiro na imagem, tá? E a gente vai começar a construir essa calculadora, tá? Bom, aqui em lib, você pode já baixar e executar a calculadora, ela vai funcionar. Mas aqui em lib tem o main.dart, e nós vamos nos basear nele. Então veja que ele vai criar uma aplicação normal, padrão, ok? Ele apenas alterou aqui o título para a calculadora. Daí ele vem, utiliza o mesmo stateful widget, cria o my homepage state, tá? Então é só você criar aquela aplicação demo e sair alterando aquela aplicação, tá? E aqui, ó, no nosso componente de estado, aí sim as coisas começam a acontecer, né? Nós vamos ter um output, que é onde nós vamos imprimir o número da calculadora. Vamos ter uma variável local, essa aqui é uma variável que vai ser utilizada fora, tá? Para a gente alterar o estado do número que vai ser impresso. E eu tenho um output começando com um underline, é ele que eu vou, nessa variável local que eu vou alterar os valores. Depois eu ponho o valor dessa output com um underline, nessa outra output sem um underline, e é com ela que eu vou alterar o meu componente visual, tá? Então, a minha string interpolada que eu vou utilizar vai ser essa daqui, essa output, tá? Legal, eu vou ter um método buttonPressed, então quando o usuário apertar ou pressionar num dos botões, no 1, no 2, no 3, no 5, enfim, eu vou executar algumas operações, né? Então se o botão for clear, que é esse aqui, ó, ele vai fazer alguma coisa. Se não, se for os botões mais, ou menos, ou divisão, ou multiplicação, ele vai fazer algumas outras coisas. Se for o botão de ponto, ele faz algumas outras coisas. Se não, eu apenas digo que output é output mais o botão de texto, ou seja, o usuário está apenas digitando 1, 2, 3, 5, 2, enfim, ele está digitando o número que ele quer utilizar para realizar a operação, tá? Se for o botão de igual, então eu vou lá ver qual é o operando que ele está utilizando naquele momento, né? E vou executar a minha operação sempre guardando nesse output com o underline, tá? Ok, no final das contas, né, eu imprimo o output só para eu ver o valor no meu console e olha lá o método setState aqui, ó. No método setState, lembra que esse método ele vai chamar o meu build, né? Não é esse build button, o meu build está mais aqui para baixo, tá aqui, ó, ele vai chamar o meu build, ok? E no setState eu configuro o valor de output. Output é o número que vai aparecer, é o resultado que vai aparecer para o meu usuário. Então eu pego o meu output que eu fiz várias somas aqui em cima, somas não, várias operações, né? Eu faço um parse dele para double e coloco as decimais e fixo as casas decimais em apenas duas, é o que está fazendo isso daqui, ó, toString as fixed. Legal. Daí aqui no meu build, né, que vai ser chamado pelo meu setState, eu vou ter um texto, olha, que vai imprimir o meu output, tá? Eu vou ter aqui um conjunto de botões, 789/456x, enfim, são esses botões aqui, ó, ok? Eu vou organizar isso daqui em coluna e linhas, né? Então é uma coluna com um conjunto de linhas, você pode ver aqui. Eu tenho uma coluna com children, daí eu tenho uma linha com os children, que são os meus botões, né? Os filhos são os botões de cada linha, tá? E aqui termina a minha aplicação. Bem simples, né? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o Visual Studio Code, ele já está aberto, na verdade, né? Vou pressionar Ctrl Shift P. Novo projeto do Flutter. Vou colocar calculadora. Ok, dentro de exemplos, deixei dentro de exemplos.
ele vai abrir uma nova aba, uma nova IDE no caso, né? Uma nova instância do VS Code. Minha aplicação já está pronta. Eu vou só remover esses comentários, tá? Para deixar nosso código mais limpo. Opa. Que eu não vou precisar desse contador, eu preciso do setState, mas não para incrementar o contador. Preciso do build, retorno um scaffold com o meu título, center, deixa minha coluna aí por enquanto. Aqui ele está reclamando do contador, né? Então, vou colocar só como se fosse uma string, tirei a referência para a variável porque eu apaguei a variável, tá? E aqui no onPressed eu ainda tenho esse increment counter em algum lugar. Tenho o método increment counter que é que está chamando o meu setState. Deixa aí por enquanto desse jeito. Tá? Vou salvar, vou executar, vamos ver o que vai acontecer, ver o que vai aparecer na tela pra gente, tá bom? Tá aí, então apareceu lá o Flutter Demo Homepage. Meu botão aqui não está fazendo nada, né? Eu chamo aquele método, mas eu não estou incrementando o contador. No lugar do contador, apenas estou mostrando counter. Então vamos voltar aqui. Eu vou mudar o título da minha aplicação para calculadora T2TI. E não tem aquele botãozinho lá embaixo, vou me livrar dele, viu? Não quero mais esse botão não. Adeus para você. Tá aí. Então agora eu tenho a calculadora T2TI, tem um texto aqui no centro, né, com o counter e pronto. Muito bem. Vamos começar agora a desenhar os botões da nossa calculadora, né? Então aqui no meu build eu vou colocar os botões da minha calculadora. No lugar desse text aqui, ó, eu vou colocar os meus botões. Esse center ele começa aqui e termina aqui, né? Então o meu body, né, o corpo do meu scaffold não vai ser mais um center, tá? Ele vai ser um container. Beleza? Pronto, se eu olhar ali a tela da minha aplicação, agora ela está branquinha, né? Porque eu tenho um container, mas eu ainda não defini o filho do meu container. Então o meu container ele precisa ter um filho, e nesse caso ele vai ser o que? Vai ser column, ok? E o meu column vai ter agora children. E quem vão ser os filhos da minha coluna? Primeiramente, eu vou criar um novo container, tá? Esse novo container eu vou definir o alinhamento dele e o padding dele também, tá? O que eu estou desenhando aqui é aquela parte de cima da calculadora onde eu mostro o resultado da operação que o usuário está executando, né? Eu tenho que primeiro desenhar aquela parte, depois eu desenho os botões, tá? Então, o meu alinhamento vai ser um alinhamento ponto, vou colocar um center right, tá? E o meu padding eu vou utilizar esse edge insets. E o que é isso? Vamos Ctrl C, se eu apertar, pressionar, colocar o mouse aqui em cima, ele já explica para mim o que é que esse cara faz. Esse cara ele vai adicionando, né? Segundo as explicações aqui, olha, alguns espaços em pixels, tá? Então veja, o meu texto, né,
ele vai ficar alinhado no centro e para a direita, tá? Só que eu quero que ele tenha um espaço de 24 pontos para cima e de 12 pontos para a direita. Como assim para cima? Porque vertical é na posição em pé, tá? Então 24 pontos acima dele, vai dar um espaço de 24 pontos acima dele. Ele vai dar um espaço de 12 pontos à direita, porque eu estou centralizando para a direita. Então ele vai afastar um pouquinho o meu texto para a direita, tá? Aliás, ele vai colocar os espaços lá na direita, mas ele vai afastar o meu texto um pouquinho para a esquerda, ok? Bom, quando eu estiver mostrando o texto, eu vou alterar esses valores aqui e aí você vai entender do que se trata. Eu preciso agora definir o child do meu container, né? Eu apenas defini aqui alinhamento, o padding dele, mas agora eu preciso definir o child. E o child do meu container vai ser um texto. Ok? Esse texto ele vai imprimir o valor daquela variável output, mas por enquanto eu vou deixar o valor de output apenas como se fosse uma string, porque eu não defini as minhas variáveis ainda, tá? Daí no meu texto eu já coloco um estilo, que é do tipo text style, tá? Em alguns momentos você pode utilizar esse new, em outros não, tá bom? Você usa se você quiser, você pode deixar isso implícito, tá? Tamanho da fonte 48 e o peso da fonte é bold. Tranquilo? Muito bem. Se a gente analisar agora a nossa aplicação, veja que eu já tenho lá o output aparecendo. Vamos compreender agora o que são esses espaços aqui. Olha. Esse espaço vertical é essa distância entre o topo e o meu texto, tá? E o espaço horizontal, esse 12, é a distância daqui para cá, essa distância à direita, tá? Como eu coloquei ele center right, então ele vai ficar centralizado e para a direita, mas eu não quero que ele encoste aqui na borda, né? Veja que se eu aumentar aqui para 120, olha o que acontece. Ele traz para a esquerda, né? Vamos colocar 50. Tá? Então é esse espaço aqui, ó. Vamos deixar então o 12. E agora o 24. Vamos colocar no lugar de 24, 50. Ele aumentou esse espaço aqui, tá? Então é apenas isso, tá? Esse Edge Insets é para você adicionar alguns pixels no seu widget, tá? Ele é um widget que adiciona pixels, tá bom? No caso aqui nós estamos adicionando pixels no nosso padding. Ok, então eu tenho lá o meu filho, né? O meu filho do meu container é o output, é um texto que vai imprimir output e o estilo dele é font size 48 e bold, tá? Aqui embaixo, é legal que ele vai comentando aqui, ó, o que são cada um desses parênteses, né? O primeiro fecha text style, o segundo fecha text e o terceiro fecha container, tá? Mas eu vou precisar de mais uma coisa aqui, que é o seguinte. Se você vier aqui na imagem, você vai ver que tem uma barrinha dividindo, tá? Então eu vou inserir isso aí agora. Então aqui eu vou colocar um expanded, porque eu quero que vá do começo até o fim, né? Nesse expanded eu vou colocar um filho, que vai ser um divider, tá? Apenas aquela barrinha para dividir. Tranquilo. Agora já posso começar a desenhar os meus botões, né? Botão 1, 2, 3, de acordo com o que nós vemos aqui na imagem. Aqui. Né? Começa com 7, 8, 9, barra, 4, 5, 6, x, 1, 2, 3, menos, ponto, 0, 0, 0, mais, clear e igual. Vamos desenhar esses carinhas aí agora, tá? Vou logo
fazer o seguinte, para nós não perdermos muito tempo aqui apenas digitando informação repetida. Vou logo colar de lado o código do nosso colega, tá? Então aqui, olha, eu vou ter uma new column, que por enquanto eu vou tirar esse build button, porque nós não temos esse método ainda. Perfeito. Então vamos ver aqui, ó. Eu criei uma nova coluna, tá? Essa nova coluna, se nós olharmos aqui para a imagem, é essa coluna que envolve todos os botões, tá bom? Dentro dessa coluna eu vou criar uma série de linhas. 1, 2, 3, 4. Serão 5 linhas com componentes, com widgets dentro dessas linhas, tá? Então vamos voltar aqui. Não estou gostando muito da indentação desse código. Depois que eu colei ele ficou esquisito. Vou clicar aqui com o botão direito. Formatar documento. Pronto. Ele já indentou para mim certinho agora, tá? Vou salvar. Se eu analisar aqui a minha aplicação, ela está com output e está em branco aqui ainda, né? Perfeito. Vamos voltar aqui. Aqui deixa eu colocar um text apenas. E deixa eu passar aqui o set para ele. Vamos ver o que vai acontecer. Salvei. O set apareceu bem aqui, ó. Tá? Muito bem, voltemos aqui. Vou fazer a mesma coisa para 8, 9 e barra. 8, 9 e barra. Posso fazer a mesma coisa aqui para o 4, para o 5, para o 6 e para o X. 4, 5, 6 e X. 1, 2, 3, menos. 1, 2, 3, menos. Ponto 0, 0, 0 e mais. E finalmente clear e igual. Salvei. Tá lá todo mundo, olha. 789 barra 456x 123 menos ponto 000 mais clear e igual. Só que eles não estão configurados, né, para desenhar a nossa tela, tá? E veja que eu tenho o meu divisorzinho bem aqui assim, ó. Perfeito. Como é que eu faço então para eu construir o meu botão? Eu tenho que ter esse método, build button. Vamos dar uma olhada como é que o cara fez esse método aqui. Nós viemos aqui, olha, ele tem um build button que retorna um widget. O que é que ele faz? Ele cria um expander, cria um outline button, daí ele coloca um padding, desse padding ele põe um espaço de 24 pixels ao redor do botão, dentro do botão, tá? Dentro do espaço do botão, ele coloca um espaço de 24 pixels. Daí ele cria um filho que vai ser um texto. O texto vai ser o botão, o texto que você está passando aqui quando você chama esse método, que vai ser 7, 8, 9, igual, clear, tá? Aquele texto que a gente está passando. A fonte é 20, ela é bold e ainda tem um onPressed, né? Aquela nossa propriedade onPressed. Então, quando o cara pressionar no botão, ele vai chamar o botão pressed, passando o botão texto como parâmetro, esse botão text aqui como parâmetro, tá?
E esse button pressed é o método que está logo aqui em cima, olha, button pressed. Então vamos por partes, né? Primeiramente vamos copiar isso daqui, a gente não precisa digitar toda essa informação, nós já entendemos por que isso daí está aí. E vamos colar aqui, ó. Tá? Daí eu tenho ali um button pressed. A princípio eu vou copiar apenas isso aqui. Vou colar aqui. Mas não vou implementar nada ainda, só para eu não ter que comentar esse button pressed aqui, tá? Perfeito, vou salvar. Como é que eu faço para formatar mesmo aqui? Formatar é Shift Alt F, tá? Então quando você copiar e colar que ficar estranho o código, Shift Alt F, ele vai formatar para você. Ótimo. Agora eu posso vir aqui nos meus botões. Como é que está a tela da minha aplicação nesse momento? Vamos ver. Da mesma forma ainda, né? Mas se eu vier aqui agora no lugar de text set, eu colocar o build button, porque agora eu tenho o método e salvar, o set já vai aparecer, olha, expandido inclusive, tá? Então ele tem 24 pixels ao redor dele aqui, que eu coloquei no meu padding, mas ele expandiu toda a caixa, né? Porque eu ainda não fiz a expansão desses outros dois aqui, desses outros três, né? Quando eu fizer a expansão dos outros três, que é utilizando o método buildButton, aí sim agora eles vão aparecer de uma forma bem mais legal, tá? E o método já está funcionando, né? Eu já posso clicar no meu botão, ele está chamando aquele método lá, só que não tem nada ainda implementado naquele método, né? Vamos voltar aqui então. E a mesma coisa a gente vai fazer para os outros agora. Você vê que primeiro eu coloquei esse text, né? Só para você ver que você pode ir construindo passo a passo, tá? Você não se aperrear, como dizem lá no Ceará. Não precisa você se desesperar. Vai construindo passo a passo. Utiliza primeiro ali uma coisa que você já conhece. Vai vendo como é que vai ficando na tela, tá? De repente você implementaria o conteúdo desse build button primeiro aqui, para ver como é que ficaria o botão, e aí depois você separaria numa função, como foi feita aqui, né? Agora eu estou chamando build button, passando todos os textos, e a tela da minha aplicação agora está assim, ó. Tá? Então, basicamente eu concluí o desenho, o layout da minha aplicação, sendo que o output aqui ainda está estranho, né? Vamos melhorar esse output logo aqui. Para melhorar o output, eu vou criar as minhas variáveis aqui, que são essas, Alt Shift F, para ele arrumar o código para a gente. Então, esse output é o que vai ser impresso lá embaixo, né? Aqui, ó, ele por enquanto tá assim, mas eu vou colocar assim para ele já imprimir para mim, tá? E só pelo fato de eu ter utilizado o output dessa forma, ele já imprimiu o 0 para mim, porque o valor de output agora está como 0 lá em cima, né? Quando eu defini o output, aqui, ó, eu já falei que o valor dele era 0, tá? Legal, o que é que falta agora? Falta a gente implementar o button pressed. Primeiro item do button pressed é, se o botão for clear, que é aquele botão que tem o nome clear, né? O que é que vai acontecer? Output vai ser 0, tá? Minha variável local aqui vai ser 0. O primeiro número vai ser 0, o segundo número vai ser 0 e o operando vai ser vazio. Então, olha, eu simplesmente chamo esses caras aqui, né? Seto os valores padrões para esses caras aqui. Observe que esse código está exatamente igual a este código aqui, sendo que aqui
eu estou definindo as minhas variáveis, né? Então, eu defino as minhas variáveis e já zero as variáveis. E aqui eu limpo as variáveis, tá? Como eu estou limpando apenas uma vez, perfeito, pode ser feito dessa forma, tá? Mas se eu tivesse de limpar ela mais algumas vezes, nós deveríamos então criar um outro método para ficar limpando as variáveis, tá bom? Legal. Agora, e se for um outro botão, como é que eu vou fazer? Então, se o usuário ele pressionar o botão mais, ou menos, ou divisão, ou x, o número 1 vai ser o valor de output convertido para double, tá? O operando vai ser o valor que veio no botão texto, mais, menos, divisão ou multiplicação. E a minha variável output vai ser 0. Na verdade eu pedi para ele configurar isso daqui, mas eu gostaria mesmo que ele tivesse ficado era dessa forma, tá? A indentação ficou legal, mas a apresentação do código eu gostaria que ficasse assim. Bom, deixa eu tirar esse increment counter, nós não vamos mais usar isso, ele está só ocupando espaço, né? Então, já tenho o código do meu botão clear, já tenho o código dos meus botões mais, menos, divisão e multiplicação. Perfeito, mas falta ainda, né? Se o meu botão for o ponto, daí o que é que eu vou verificar? Eu vou verificar se output ele já contém um ponto, tá? Se o output já contém um ponto, eu apenas imprimo no console aqui, ó, apenas para o programador, para o desenvolvedor, que já contém decimais, já contém casas decimais, e vou retornar vazio, sem nada. Se não, aí sim eu vou dizer que output é igual a output mais bottom text. Como assim? Tá, vamos dizer que o usuário ele pressionou 1. Então, output nesse momento, esse output com underline vai ser 1. Tá? Daí ele pressionou 3. Output vai ser output mais output. 13. Ele está concatenando. Output é uma string. Tá? Perfect. Daí ele pressionou ponto. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui. Ó. O output já contém um ponto? Não. Ah, tá. Então ele vem aqui e diz que output é output mais o bottom text, que nesse caso é ponto agora. Vai ficar assim. Legal? Daí o usuário pressiona ponto de novo. Aí ele vem aqui, o botão é ponto. O output já contém um ponto? Já. Então ele vai imprimir apenas aqui no console. Já contém um ponto, já contém decimais e vai retornar vazio, não vai fazer mais nada, tá? Muito bem. Mas ainda faltam alguns botões, né? Então agora vamos para um outro else if aqui, ó. Para finalizar, nós temos o else, tá? O else ele simplesmente pega uma condição que não foi testada ainda anteriormente, tá? Então ele apenas concatena output com output ponto com o bottom text, né? Então vai ser aqui que ele vai fazer o 4 mais 5 mais 8 mais 7 mais 9 mais 6, tá? Ele está formando o número aqui, tá bom? As outras condições nós já testamos acima, tá? Depois disso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos imprimir o output. Você vai ver que no código dele tem isso daqui, tá? Apenas para mostrar para o programador. E nós precisamos do nosso setState. Nós precisamos daquele método que vai chamar o build, que vai alterar a tela para o usuário, né? Vai redesenhar a tela para o usuário. E aqui está. Nosso setState vai ter output, que é a nossa variável utilizada para imprimir a informação para o usuário. Eu vou apenas fazer um parse, né? Vou converter o valor de output para o output externo, né? Esse output aqui é a minha variável interna, que eu estou fazendo os cálculos com ela. Vou passar o valor dela fazendo o devido parse para output, tá bom? Ok, depois que eu fiz tudo isso daqui, salvei. Vamos dar uma olhada na nossa calculadora. 1, 2, 3.
mais 4, 5, 6 igual a 579. Limpei 1, 1, 1 mais 2, 2, 2 igual a 333. Limpei 300 vezes 5 igual a 1500. 20, opa, olha só, começam a aparecer os bugs, né? Limpei 20 vezes 2 igual a 40. E aí, ó, o 3 apareceu ali, ele não limpou, tá? Então assim, a calculadora está funcionando, mas tem alguns bugs, tá? O que é que você vai fazer nesse momento? A mesma coisa que eu fiz aqui, vai construir a calculadora do zero na sua máquina, tá? Evidentemente que você vai analisar o código dele, vai copiar, vai colar, tá? Depois você tenta fazer ela de novo, tá? Sem ficar olhando para o código dele, alterando algumas características dela, tá? De repente olhando para a calculadora do Windows, tá? Olha um exercício interessante esse daqui. Se você, deixa eu chamar assim, abrir a calculadora do Windows, está aqui ela, ó, tá? E a nossa calculadora, está aqui ela. Vamos comparar as duas. Ó, que tal se você tentasse criar a calculadora do Windows? Pronto. Que tal tentar criar a calculadora do Windows aqui, né? Bom, primeiro você tem que tirar os bugs dessa daqui. Nós encontramos um, né? Provavelmente existem outros, tá? Mas depois que você mexer bastante nessa calculadora e conseguir remover os bugs, né? Tente convertê-la para a calculadora do Windows, né? Colocando esses outros botões, tá? Implementando as funcionalidades desses outros botões, ok? E aí você vai ver, né, que você vai desenrolar ainda mais fácil com o Flutter e o Dart, tá? Então é isso, né? Aqui nós finalizamos essa parte inicial, né, o básico do Flutter com o Dart, que é a linguagem que vem com ele, né, que está por trás do Flutter, tá? E com isso, né, e se você fizer os exemplos, os exercícios que nós passamos aqui para você, você vai ter uma boa base para acompanhar e para desenvolver o ERP, o front-end do ERP, utilizando o Flutter.